Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão, com base em texto de 19 de fevereiro, onde a nossa leitura bíblica do dia ela é em Gálatas capítulos 3 e 4 e também em Êxodo capítulo 30. Eu quero convidar você a meditar especificamente comigo em Êxodo capítulo 30, versos 6 a 8, sobre a importância do devocional diário. Acompanhe comigo, Êxodo capítulo 30, verso 6 a 8. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Olha, eu preciso não atrapalhar aquilo que o Senhor foi ministrando ao meu coração, mas compartilhar com você isso que eu considero fundamental, primordial para cada um de nós. Nós podemos enxergar aqui nesses versículos o texto apontando para o nosso sacerdócio pessoal. Lembra da reflexão Consagrados ao Senhor, onde em Cristo cada um de nós é um sacerdote diante de Deus que precisa administrar o seu sacerdócio real, o seu sacerdócio pessoal no reino de Deus. Então, nesse texto, eu enxergo o texto apontando para o nosso sacerdócio pessoal numa contínua vida devocional diante do Senhor. Numa contínua vida devocional diante do Senhor. E é interessante, porque se nós nos lembrarmos de o que Jesus disse, está lá registrado em Lucas 9, 23, o Senhor disse assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar cada dia a sua cruz é todos os dias estarmos dispostos, inclusive, a darmos a nossa vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Se eu estou disposto, se necessário, a morrer por Cristo e pelo Evangelho, por que eu não estou disposto todos os dias a ir ao encontro com Ele? A apresentar dia a dia o meu devocional ao Senhor. Eu enxergo aqui quando o texto fala sobre queimar incenso cada manhã. Nós vemos isso no verso 7. Queimará o incenso das especiarias cada manhã. E também à tarde, no verso 8, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Eu vejo que isso nos remete à nossa vida de oração. Queimar incenso simboliza a nossa oração. Apocalipse 5, verso 8. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E onde estavam essas orações? Diante do altar de Deus. Quando nós vemos aqui o organizar as lâmpadas, pôr em ordem as lâmpadas, no verso 7, e depois acender as lâmpadas à tarde, no verso 8,
e se organizar as lâmpadas cada manhã e acendê-las à tarde, isso me remete ao quê? A nossa meditação bíblica. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a constância na meditação bíblica e na vida de oração, ou seja, cada dia, continuamente, são fundamentais para que cada servo de Deus exerça seu sacerdócio pessoal diante do Senhor. E é sobre isso que eu quero refletir com você, sobre a nossa meditação bíblica e sobre a nossa vida de oração, como algo diário, contínuo ao Senhor. Vamos começar pela meditação bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus, é a fonte primária de autoridade. Ela é a pedra de toque, ou seja, por meio dela que eu afiro se as demais coisas, como as demais coisas devem ser. Ela é a regra de fé, de vida e de prática. É inerrante e infalível. A Bíblia não erra. Nós podemos encontrar erros nas traduções para os nossos idiomas dos dias atuais. Mas ela, quando foi escrita, ela foi escrita sem erro algum. Ela é infalível. Tudo que está aqui na palavra foi se cumprindo ao longo da história, tem se cumprido e se cumprirá. Nas páginas da Bíblia Sagrada, você e eu podemos viajar, pois a palavra de Deus ela enriquece a alma, abre a mente e faz bem ao nosso coração. A palavra de Deus é santa, poderosa, viva e eficaz. Ela sempre cumpre o que ao Senhor lhe apraz. A Bíblia está ao alcance de quase todos os povos civilizados do mundo moderno, desde as casas mais pobres e mais humildes até os grandes palácios. Quase todas as bibliotecas públicas do mundo têm a Bíblia, em diversas traduções, edições e versões. Perseguida, a Bíblia permanece como o livro mais lido, estudado, amado e odiado, confirmando as palavras do Senhor, de que a sua palavra permaneceria eternamente. A Bíblia é a maior e melhor fonte de conhecimento de Jesus, que aliás é o tema central, você me ouve falar sobre isso muito. Embora considerada ultrapassada por céticos e críticos, é suficiente e desafia o homem e o tempo. A Bíblia é o livro que tem trazido os maiores benefícios para o mundo. Por si mesma, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, ela prova a sua origem divina. Milhares de pessoas diariamente encontram conforto, fortalecimento espiritual e transformação de vida ao ler e meditar na palavra de Deus. Mas não basta ler como uma literatura comum. E talvez seja esse o problema de muitos. Nós precisamos meditar na Bíblia, na esperança de que isso traga maior intimidade com o autor dessa palavra. A Bíblia é a revelação de quem Deus é, para que assim possamos viver a verdade de quem Ele é e, portanto, de quem nós somos. É um livro que te lê, não que você lê. A Bíblia é um livro que alcança o mais profundo do nosso ser. Teu coração precisa ferver com a palavra de Deus. Teu coração precisa queimar quando você medita na palavra de Deus. Essa meditação, ela precisa ser contínua. Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Essa meditação precisa ser cuidadosa. Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim.
A meditação bíblica ela precisa ser prazerosa. Salmo 1, versos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada, junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A meditação bíblica ela precisa ser prioritária. Salmo 119, verso 148. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. A meditação bíblica ela precisa ser prática. Josué 1, 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segundo aspecto que eu encontro aqui no texto, falei com você, é sobre a vida de oração. A oração, ela faz parte do DNA do cristão. Sem essa fundamental disciplina espiritual, nós estamos mortos. Quem não ora, está morto espiritualmente. A oração é a mais poderosa arma contra os poderes das trevas e o meio pelo qual Deus age a nosso favor segundo a sua vontade. Ainda que você ore e não veja uma mudança em determinada circunstância, a sua vida de oração está mudando você. Você está entendendo? Mas principalmente a oração é o meio pelo qual, em perseverança, nós pedimos ao Pai o mais importante, o seu Espírito em nossas vidas. Todos os dias nós precisamos ir para o nosso devocional com o coração quebrantado, clamando ao Senhor pelo derramar do seu Espírito. Todos os dias. A oração é a comunicação entre o nosso espírito recriado e o Espírito de Deus. A oração é a expressão que resulta de um relacionamento íntimo com o Senhor, que reside em nosso coração pelo seu Espírito. A oração é o encontro do Filho com o Pai Celestial, numa comunhão pessoal profunda e íntima com Deus, em amor, por meio do Espírito Santo. A nossa vida de oração, ela precisa ser contínua. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. A nossa vida de oração ela precisa ser dedicada. Colossenses 4, 2. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. A nossa oração precisa ser compromissada. Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A nossa oração, ela precisa ser focada. Ela tem um foco principal, uma prioridade, que é resolver o problema do perdão. Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se Jesus nos ensinou, nesse modelo de oração, a pedir pelo pão diário, hoje, é sinal de que hoje eu tenho que orar. E amanhã? Amanhã eu tenho que orar pelo pão de amanhã. Cada dia. Continuando. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vou fazer uma pausa aqui. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, eu estava orando e de repente eu tive uma percepção do Senhor falando ao meu espírito. Vem cá, você já se deu conta de quanto tempo que você não tem orado, confessando seus pecados, pedindo perdão? E aquilo me deu um susto, porque eu estava intercedendo muito pelas pessoas e eu não estava resolvendo o foco da vida de oração, de estarmos bem com Deus, arrependidos dos nossos pecados, confessando os nossos pecados diante de Deus. A vida de oração, ela precisa ser quebrantada. Salmo 86, verso 3. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Clamo todo dia de forma orgulhosa? Não, mas de forma humilde, quebrantada. Tem misericórdia de mim, Senhor. Você entende a diferença? A nossa vida de oração, ela é muito menos ou quase nada de Senhor e muito mais de Senhor. Você entende a diferença? Só que, além da meditação bíblica e da vida de oração, que claramente estão expressas aqui nos versos 6 a 8 de Êxodo 30, nós não podemos esquecer da nossa adoração diária a Deus por meio do louvor. E um texto em primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versos 7 a 9, e depois o verso 37, nós vemos como que ali, diante da arca, não apenas estavam representados no tabernáculo, estavam representadas a vida de oração e da meditação bíblica, mas a partir de Davi eu vejo claramente também representado ali o louvor. É claro que lá no tabernáculo, no próprio Êxodo capítulo 29, eu vejo a adoração expressa ali, na apresentação contínua das ofertas. É uma forma de expressar o louvor a Deus por meio das ofertas. É uma adoração ao Senhor. Mas a partir de Davi, nós vemos claramente essa expressão por meio de cânticos. Diz assim o texto, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, 7 a 9. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo, para que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Então Davi deixou ali, verso 37 agora. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Ou seja, cada dia, continuamente, Asaf e seus irmãos, segundo ali a ordem, eles ministravam louvor ao Senhor diante da arca. E aí nós precisamos também falarmos de louvor e adoração. Deus, Ele é digno de ser louvado. Às vezes nós ficamos buscando motivos para louvarmos ao Senhor. Eu não quero louvar ao Senhor. Deus é digno de ser louvado.
E esse louvor não é um louvor só congregacional. É o louvor, principalmente o teu louvor e o meu louvor diário. Tem gente que lê a Bíblia, medita na palavra, ora, mas não louva a Deus. Cadê o louvor nas nossas casas? Cadê o louvor no nosso, no nosso devocional? Aliás, eu me lembrei de um texto aqui, se foi o seu que me lembrou, com certeza. Salmo 118, se eu não estiver enganado. Presta atenção nisso aqui. Ouça isso, hein? Ouça isso, hein? Salmo 118, versos 14 e 15. O Senhor é minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Porque o Senhor é o nosso cântico. Nos fez grandiosa salvação. Cadê o nosso louvor a Deus? No nosso dia a dia. Deus, Ele é digno de ser louvado. O louvor não é sobre nós. Tem muita canção, tem gente que até canta, mas não louva a Deus. Louvor significa elogiar. Mas a pessoa fala muito sobre si mesma, sobre como ela está diante de Deus, ou como ela está em relação ao mundo, né? E usa como parâmetro as músicas gospel dos nossos dias. Mais focado na pessoa e não focada no Senhor. Isso não é louvor. Nem na tua casa. Ah, mas em casa eu posso cantar músicas. Isso não é louvor. O louvor não é sobre nós. É sobre o Deus Trino, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O louvor deve primordialmente preocupar-se em honrar a Deus, reafirmando verdades sobre Ele. O louvor é comprometido com variadas expressões em adoração, em gratidão, em confissão e em celebração. Nessas expressões de adoração, gratidão, confissão e celebração, cabem variadas emoções, com certeza. Culpa, vergonha pelo pecado, tristeza, não só pelo pecado, mas também pelas adversidades. Alegria, né? Pelo cuidado de Deus sobre nós. Júbilo, né? Pela salvação, com certeza, em celebração a Deus. Agora, qual é o problema? É que falta-nos a cultura de adoração e sobra a cultura de murmuração. Falta-nos a cultura de adoração. Sobra-nos a cultura de murmuração. A cultura de adoração é que é o coração desse perfeito louvor contínuo, diário. Um louvor que não supervaloriza ou não põe o foco na experiência, no que está sentindo. É claro que se você está louvando, vez ou outra, ou muitas vezes, você vai sentir aquela presença gostosa do Senhor. Às vezes é aquela presença doce, suave. Às vezes é aquela presença arrebatadora. Você sente, claro. Mas e no dia que não estiver sentindo? Não vai louvar? Não vai orar? Não vai meditar na palavra? É um louvor que se atenta à profundidade das verdades bíblicas, das doutrinas bíblicas, que estão sendo lembradas naquela canção. O louvor tem profundidade quando as canções são bíblicas e centradas em Cristo. Um perfeito louvor brota de um coração
que entendeu o Evangelho. O louvor ele é comprometido com uma adoração explícita a Jesus. O perfeito louvor reconhece que Jesus é o Redentor da humanidade, mas também o seu Salvador pessoal. O perfeito louvor é de quem se rende ao Autor da salvação. Não há nome mais doce, não há Rei mais majestoso, não há Senhor mais poderoso, não há pessoa mais digna de que Jesus. Nós precisamos louvarmos a Deus todos os dias. Precisa fazer parte do nosso devocional. O nosso louvor, ele precisa ser contínuo. Salmo 142, verso 45, verso 2. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Inclusive lá na eternidade, na glória, você tem relatos em Apocalipse. O louvor deve ser centrado no Senhor. Salmo 71, verso 6. Por ti tenho sido sustentado dentre o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Alegre e grato precisa ser também o nosso louvor. Salmo 59, versos 16 e 17. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é minha defesa e o Deus da minha misericórdia. O nosso louvor, ele precisa ser nos méritos do Senhor. Salmo 71, versos 8 e 15. Encha-se minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. O nosso louvor, ele precisa ser um louvor compromissado. Salmo 61, verso 8. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Todos os dias, você e eu precisamos ter uma vida devocional diante de Deus, como um instrumento do nosso sacerdócio pessoal no reino de Deus. Mas como? Como nós devemos, então, fazer o nosso devocional? Como? Verso 6, Êxodo 30. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei. Diante do véu, que está junto à arca e junto ao propiciatório. O véu do templo, ele foi rasgado de alto a baixo com a morte de Jesus. Então nós devemos nos achegar no nosso devocional, porque o véu foi rasgado. Mas o texto fala também que esse véu, ele está diante da arca, que fazia a separação para o lugar santíssimo, chamado de vida, né? O véu do tabernáculo, né? A porta de acesso do santo lugar para o santíssimo lugar. Esse véu, ele foi rasgado de alto a baixo, indicando que o próprio Deus o rasgou na morte de Cristo, aceitando o sacrifício dele para nossa redenção e nos dando acesso a ele. Ali nós teríamos acesso à arca e ao propiciatório. A arca simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus. E o propiciatório, lembra daquela reflexão? A tampa sobre a arca
simbolizando o trono, o governo de Deus, entre os querubins. Hebreus 10, versículos 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, não fingido, não com uma disposição hipócrita, mas uma disposição sincera. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, disposição interior, em inteira certeza de fé, não em dúvida, uma verdadeira fé bíblica, de alguém que compreendeu o Evangelho. Mas, quando nós ainda não compreendemos o Evangelho, como apresentar o nosso devocional por inteiro ao Senhor? Não tem como. Precisa ser inteira certeza de fé. Tendo os corações purificados da má consciência. Você precisa ter sido purificado. Não pode ser de qualquer jeito. Precisa ser com o coração quebrantado, arrependido de seus pecados. E o corpo lavado com água limpa. Confrontados pela palavra. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, sua carne, nós podemos entrar na presença de Deus, ou seja, numa contínua vida devocional, pela obra de Cristo na cruz, que nos deu acesso ao Pai. Então, no nosso devocional, que continuamente tenha a vida de oração, a meditação bíblica, segue o plano de leitura, meditando na palavra. Seguindo o plano de leitura, por exemplo, no dia 19, nós vemos coisas tão importantes lá em Gálatas, que possivelmente o Senhor está fervendo no meu coração para eu trazer uma pregação em breve lá na igreja. A sua vida de oração, sabe, do seu derramar pessoal diante de Deus, resolvendo o problema como prioridade, o problema do pecado, confessando seus pecados, arrependimento ao Senhor e perdoando quem te ofendeu, mas também em louvor ao Senhor. Que não falte louvor, que não falte oração e que não falte meditação na santa e poderosa palavra de Deus. Amém? Se essa reflexão ela fez sentido para você, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser despertadas para a importância do nosso devocional diário ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a um devocional diário com o Pai, pelo sangue de Jesus, vertido naquela cruz, para a remissão dos seus pecados, morrendo a sua morte no seu lugar, para que você viva a vida dele, te reconciliando com Deus, te dando relacionamento pessoal com o Senhor e te dando vida eterna por meio da sua fé.